Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs e todos os que têm acompanhado aí a live do Missão Coará. Que o dia de vocês tenha sido uma bênção e que Deus venha nos abençoar mais ainda decorrente a este culto, a esta live. Espero também que na congregação, na igreja, que os irmãos se para comunhão, Deus esteja operando grandemente e os cultos já estejam, de certa forma, bem encaminhados aí, né? Eu digo os cultos em si, não a sua adoração, também é claro, mas os cultos, quando eu digo isso, eu digo a questão do trabalho, a liturgia tem retornado, né? O trabalho decorrente a essa questão da lei que foi instituída sobre os templos, né? Venha não estar impedindo os irmãos de adorarem a Deus, mas venha, né, independente de tudo, está dando até mais vigor e gana para os irmãos estarem buscando, né? Isso também tem um pouco a ver com o assunto que nós vamos tratar na live de hoje, né? E vamos falar aí sobre o livro de Ageu, uma breve reflexão, né, bem básica e um pouco, de certa forma, acredito eu, corrida, mas que conseguiremos aí tratar do assunto como deve ser tratado em nome de Jesus. Damos graças pela vida de todos, né? Por alguns aí já se adequaram ao horário. Paz do Senhor, irmã Nívia, né, pela presença, a irmã Elizabeth também, que Deus abençoe mais uma vez por estar nos acompanhando aí nessa live. Então, como eu disse há minutos atrás, estaremos hoje, né, trabalhando aí um pouquinho de uma breve reflexão no livro de Ageu, né? Até é um livro é um assunto bem do cotidiano, bem atual, e é simplesmente uma reflexão no contexto mesmo do livro, para entendermos ali dentro desse contexto o que Deus quer de nós como igreja em nome de Jesus. E como de costume, para estar aguardando aí os irmãos que estão por chegar aí na live, né? Alguns acreditam que não, porque alguns já me avisaram, estão retornando do trabalho, e alguns provavelmente vão esquecer do horário, mas de uma próxima vez eles vão conseguir estar conosco aí. Mas vamos ouvir mais uns hinos aí e logo após esses hinos nós vamos para a meditação da palavra em nome de Jesus. Imagine o pastor, ele mesmo é o pregador. Imagine um altar, e em cima do altar 2 ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos, os amigos que falaram, vou ao culto, sumiram. Oi, Senhor Monique, Deus abençoe. Jesus tem uma palavra para você, amém? Deus abençoe. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou tudo lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, a
Assim pensaram, o mestre fracassou, mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou, o culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho no auge da Amém, amigo. Obrigado a você. Fica ligado aí que daqui a pouco a gente inicia. Quantos queriam vê-lo do Vai do Senhor, Eliane. Deus abençoe. Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensar, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Oh, aleluia. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou. Vai do Senhor, Daniela. Deus abençoe. Silêncio nunca mais. Aprendeu, né? A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu forem um só. Maravilha. Tem alguns irmãos aí já chegando. A gente saúda a todos com a paz do Senhor Jesus. Lembrando aí o que já foi dito alguns minutos atrás, nós vamos estar hoje meditando no livro de Ageu. Já deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Ageu. E aí, se você vê a necessidade de fazer alguma anotação, vê a necessidade de montar algum estudo, é a oportunidade também. Vamos ouvir mais um hino e aguardar os demais irmãos que estão por entrar na live. Amém? Amém, missionário. Vem sondar a minha vida, todo o meu interior. És o meu melhor amigo.
Espírito Santo, tu conheces os meus passos, de onde vim pra onde eu vou. O meu coração é teu, Espírito Santo. Boa noite, a paz do Senhor, digníssima irmã Glaucis Nascimento, está aí essa noite nos dando o ar da graça e o prazer de estar participando da nossa live. Fica ligado aí, daqui a pouco estamos iniciando a palavra. Amém? Vem sondar a minha vida, todo o meu interior. És o meu melhor amigo, Espírito Santo. Tu conheces os meus passos, de onde vim pra onde eu vou. Maravilha. Daqui a pouco estamos dando início, mais um hino aí, e nós já vamos dar início à palavra do Senhor, tá bom? Tenha só um pouquinho mais de paciência. Após esse hino, nós damos início. No fim da live, se você quiser colocar na descrição do vídeo nomes para estarmos orando, também você pode estar colocando, tá bom? Só não esqueçam disso. Depois compartilhem, e você que ainda não está
não é seguidor da página do Missão Coará do YouTube, depois você vai lá e se inscreve, beleza? E que Deus abençoe. É tempo de nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo este lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem, teu trono sobre nós. Colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o templo na unção da nossa voz. Vamos ter a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E agora encher de novo este lugar, o cetro de justiça para governar. Ora vem, teu trono sobre nós. Muito bom. Livro de Ageu. Vamos à palavra do Senhor. Livro de Ageu. Livro de Ageu.
Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Irmãos que se interessarem, às vezes, pelos louvores que nós colocamos antes e quiserem saber o nome do hino, o nome do cantor, a gente passa, tá bom? Ageu, livro de Ageu, capítulo 2. Versículo 23. Ageu, capítulo 2, versículo 23. Diz assim o versículo. Na verdade, eu vou ler do versículo 20 até o 23 para a gente sintetizar melhor a ideia, tá bom? Versículo 20 do capítulo 2 de Ageu em diante. É um livro meio difícil de encontrar. Eu acredito que quem está acompanhando com a Bíblia e não tem o costume de ler esses livros menorzinhos, deve estar com um pouco mais de dificuldade. Então, pega a tua Bíblia, vai lá no início, abre no índice, vê lá Ageu e vê a página que ele se encontra aí na tua Bíblia. Tá bom? Índice aqui, ó. Lá no comecinho da sua Bíblia. É um livro meio chatinho mesmo de encontrar. Então você vai aqui, ajudar os irmãos aqui. Você vai lá no comecinho, abre aí no índice, e aí você vai ver a sequência lá no comecinho. Tá bom? Então você vai... Se você abrir aí no último livro do Antigo Testamento, você vai voltando, né? O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Aí você volta, Zacarias e Ageu. É bem pequenininho, vai ser mais fácil achar. Então você abre entre Mateus, que é o primeiro, e Malaquias, que é o último do Antigo. Volta alguns livros aí do Antigo, você vai chegar em Ageu, tá bom? Ageu capítulo 2, versículo 20 em diante, diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E eu vou ler aí o versículo 23 de novo, e vamos refletir nesse livro aí. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, é um livro bastante interessante, é um contexto onde nos leva bem no cotidiano, bem no que estamos vivendo nos dias de hoje. Bom, e Ageu, ele é conhecido como um dos profetas menores,
Profeta menor na Bíblia não é porque os outros profetas eram maiores ou melhores do que ele, ou eles, que são chamados profetas menores, mas sim porque a quantidade o conteúdo do livro que eles escreveram era menor do que os outros profetas que escreveram mais coisas, apenas isso, tá bom? Para os estudiosos da palavra aí, e para os que estão iniciando aí, o estudo da palavra de Deus. Então Ageu, ele exortou Zorobabel, que era o governador, e exortou Josué, que era o sumo sacerdote na época, bem como os líderes da comunidade judaica, a assumir seus deveres a favor da construção do templo, e também exortou os sacerdotes a purificar a adoração no culto. Então existia um trabalho, já existia uma liturgia, né? E o maior propósito, ou um dos propósitos de Ageu, segundo o Senhor, amando do Senhor, é claro que esse propósito, segundo o que Ageu profetizou, de certa forma, a vontade do profeta também, claro, né, que profeta de Deus, que homem e que mulher de Deus, não gostaria de ver a restauração do templo da casa do Senhor, que homem e que mulher de Deus não gostaria de ver a casa de oração em que congrega mais avivada. E não era apenas, mas a princípio era também, o desejo do coração de Deus. E a comunidade, com 18 anos de existência, essa comunidade judaica, né, os israelitas, eles estavam desencorajados devido ao fracasso nas colheitas, a seca e a hostilidade das populações vizinhas, a ponto de que já se dispunha a retornar à Babilônia. Então a decepção deles era tão grande que o desejo deles de voltar para trás também era muito grande. Pai do Senhor, irmão Lohane, um abração aí para Uberaba, Minas Gerais. Então, as decepções, o desânimo dos israelitas, com 18 anos naquele lugar já, era tão grande que no coração deles já estava batendo a vontade de voltar para trás, porque eles não conseguiam edificar algo na vida. Presta bem atenção, pessoas que não conseguem os seus propósitos, ou que não se aplicam devidamente aos propósitos, como eles, no caso, como os judeus da época, eles desanimaram, e você vai entender aí o porquê desse desânimo. Não é só a questão da falta aí, da seca, do comportamento dos povos vizinhos, como nós falamos, como nós estamos meditando aqui, mas existiam muitos outros fatores para que eles não trabalhassem com afinco no propósito a qual Deus tinha com eles, e assim eles acabavam colhendo o que eles estavam plantando decorrente à procedência deles para com as ordens de Deus. E Ageu, né, repreendeu-os por terem deixado o templo semi-destruído, né? E após eles terem iniciado uma pequena estrutura, né, em 18 anos ali, já fazia 18 anos que eles haviam retornado da Babilônia, os exilados da Babilônia. Em 18 anos eles tinham feito uma pequena estrutura. 18 anos, irmãos. Dá para se construir muita coisa. Vamos observar, né, o que todo esse contexto nos dá, né? Construir aí um edifício ainda mais glorioso é o que eles queriam. Então vamos lá, após ter iniciado uma pequena estrutura, Ageu ele falou novamente, convocando o povo a construir um edifício ainda mais glorioso que o de Salomão. E ele também queria restaurar a monarquia, no caso aí, Ageu.
né, restaurar a monarquia, tendo Zorobabel, que era o governador, como monarca. Ageu, ele foi diferente dos outros profetas, você vai verificar aí comigo, né, e de outros profetas reformadores anteriores ao exílio, por ser mais sacerdotal em caráter. E ele salientava mais a adoração no templo e os rituais como a chave para maior prosperidade. Então, Ageu, ele enxergava prosperidade em termos de campanhas, em termos de... Enfim, a santidade, a obediência, para ele eram sinônimos dessa prosperidade em Cristo Jesus. Era a chave para esse negócio. Simplesmente a obediência e a santidade. A obediência à liturgia, a qual já tinha sido instituída desde Moisés. Vamos dar uma observada. Liturgias já instituídas por Deus. Né? Nós começamos... A liturgia, ela nada mais é, irmãos. Vamos colocar a liturgia em termos... numa visão dentro da igreja, dentro do templo. O andamento de um culto, os costumes naquele lugar. Com o tempo pode ser que isso mude. E isso é uma troca de liturgia, é uma troca de costumes. E muitas vezes a troca desses costumes começa a ir ao contrário do que Deus quer. É o que estava acontecendo aqui no caso aí no templo de Ageu, né? O alvo, né? O propósito principal, aí um dos propósitos, como eu disse no início, né? Era encorajar os desanimados. Lembra que eu disse há minutos atrás que eles estavam já desanimados? Há 18 anos eles já estavam naquela terra novamente. E em 18 anos eles conseguiram, digamos ali que 3, 4 fiadas de bloco para reconstruir o templo em 18 anos. Realmente existem coisas na vida de algumas pessoas que há muitos anos não andam, né? Eu já vi, eu lembro quando criança, né, me veio à memória, eu entrei num determinado terreno de certas pessoas, não convém citar nomes, e havia uma construção muito antiga naquele quintal, né? Além da casa que já havia sido construída para que essa família morasse. E aos fundos do quintal, né, estruturas, alvenaria, paredes levantadas com tijolo baiano, e pelo aspecto, sem chapisco, e pelo aspecto das paredes, já esverdeadas por causa da umidade e o tempo, sem telha, cheio de entulho do lado de dentro, via-se que era uma estrutura que há muito tempo havia sido erguida, e que era uma construção que havia parado por algum motivo. Qual o motivo desse algo que começou a ser construído não ter ido adiante? O que aconteceu para que essa pessoa começasse e de repente parasse? Muitos podem dizer assim, a falta do dinheiro. Mas vamos analisar dentro do texto. Estou falando aqui da vida desse povo, a vida dos judeus da época. Em 18 anos... Será que faltou dinheiro? Em 18 anos, eles conseguiram fazer apenas uma pequena 3, 4 fileiras de parede para a reconstrução de um templo. É muito complicado. Então o propósito aí era encorajar os desanimados, né? Os desanimados, aqueles que foram repatriados a reconstruir esse templo e restabelecendo a autoridade civil e religiosa da nação, que é o que o texto nos diz aí no capítulo 1. O anúncio da palavra já proclama isso a esses líderes,
no versículo 1 do capítulo 1 aí, ó, diz aí que no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu a Zorobabel, que era o governador, filho de Sealtiel, o príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, que era sumo sacerdote. É isso. Dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos. E aí ele vem com diversas proclamações para esse povo, diversos editos, diversos anúncios, para que houvesse um despertar aí religioso da nação e civil, governamental. Não parece diferente da nossa época, mediante o que o Brasil e o mundo têm passado. É um anúncio de Deus para que o povo sacerdotal, que os líderes, os pastores, venham se unir e verdadeiramente venham buscar em um só propósito. E os líderes venham despertar mediante a palavra do Senhor, para que em nome de Jesus Cristo, o Brasil e o mundo venham andar decorrente ao que Deus quer. Não era diferente naquela época. E reconhecendo a vida comunitária após o padrão do Estado judaico original. Israel não tinha por intuito ser apenas um ajuntamento de pessoas em certo lugar, para então surgir um governante que organizasse as coisas. Não, não era só isso. Antes Israel, eles deveriam ser uma teocracia e uma fraternidade. Teocracia porque deveria servir apenas a um único Deus. E na verdade ainda permeava, por causa dos primórdios, aquela questão da escolha de um rei em relação à questão de Saul lá atrás, que não se vem ao caso agora, e com propósito de serviços espirituais para o contexto daquela época. E não bastava os israelitas serem libertados do cativeiro. Não só isso. A restauração geral de Israel, em todos os seus aspectos, era algo necessário. Deus os escolhera como um povo, e deles era exigido que correspondessem a essa responsabilidade. Corresponder uma responsabilidade a qual Deus deu para o povo dele, que somos nós. Ele nos escolheu como povo. Então ele requer algo de nós. No capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, fala do 6º mês, do 1º dia, do primeiro oráculo. E menciona a negligência do povo. Eles não haviam construído o templo, enquanto concentravam os esforços em suas próprias residências. Está aqui no capítulo 1, versículo 4, que diz assim: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Deus estava falando aí o seguinte: vocês vão cuidar só da casa de vocês? Vocês estão 18 anos aqui já de volta. Já liberei vocês da escravidão, trouxe vocês de volta para a terra natal, e vocês vão continuar cuidando apenas da casa de vocês? Vão deixar a minha casa largada desse jeito? Calma, calma. Aparentemente, esse texto parece que está nos levando a alguns contextos aí antibíblicos. Pai do Senhor, irmã Camila, Deus abençoe. Parece que esse texto nos leva, né, essa inquirição de Deus. Olha o que Deus fala, né? É para vocês tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e a minha casa há de ficar deserta, há de ficar aí, ó, jogada, sem ser reconstruída. Vocês vão arrumar a vida de vocês, vão adornar a casa de vocês, vão reformar a casa de vocês, o melhor só para vocês, e eu que sou Deus. É isso que ele estava dizendo. E eu que sou Deus, a minha casa vai ficar desse jeito? A Bíblia nos fala que quando houve a dedicação do templo de Salomão, que é esse mesmo templo aí que nós estamos vendo no livro de Ageu, só que derrubado. Na época que ele foi
construído esse templo aí, a Bíblia diz que Salomão, tudo que ele desejou fazer na casa dele, ele fez. E tudo que ele desejou fazer na casa do Senhor, ele fez. Ele investiu na casa do Senhor em primeiro lugar e depois ele investiu na casa dele. Ah, irmão, você está falando aí de dízimo, de oferta, já está falando em dinheiro? Calma, não é nada do que você está pensando. Vamos continuar aqui fazendo essa observação para você ver que não é nada do que você está pensando. Não que o dinheiro não seja necessário para o uso na casa de Deus. Na minha casa aqui eu pago luz. Lá na igreja também se paga a conta de luz. Aqui eu pago água. Lá também se paga água. Aqui eu preciso comer. E a Bíblia fala de mantimento lá também. É o mantimento espiritual, que é esse, a palavra de Deus que eu estou te dando. E também o mantimento espiritual, ao qual você tem visto na televisão aí, nesse momento de pandemia, igrejas e outras instituições se reunindo para levar esse mantimento, esse alimento para as pessoas. Então é toda uma organização que requer dinheiro para isso. Mas no texto aqui não é exatamente disso que nós estamos falando. Fique em paz. Não vou te pedir oferta no fim da live. Fique em paz também em nome de Jesus, tá bom? Respira, bebe uma água e ó, acalma teu coração aí, tá bom? O primeiro templo, a qual nós já falamos, ele tinha sido destruído pelo fogo em 586 a.C. E além disso, seria um grande dispêndio substituir o edifício do antigo templo, mesmo que fosse por um templo mais humilde, que não é o que o povo queria. Presta atenção. Aí você vai começar a entender os 18 anos que aquele povo ficou lá e não fizeram nada. O porquê que eles não fizeram nada. Vamos lá. E agora, não havia nenhum ricaço chamado Salomão para promover o projeto. Nem havia Davi para reunir o material usado na construção e nem pedir as ofertas. Olha o dinheiro aí. Então o templo de Salomão foi construído a princípio com aquelas ofertas que Davi havia pedido. Salomão não era nem nascido quando Davi recolheu ofertas para que... começou a reunir ofertas para que o templo fosse construído. E Deus depois lançou essa responsabilidade em Salomão, porque Davi não possuía capacidade, né, espiritual, não possuía capacidade espiritual para construir o templo por causa das vidas que ele já havia tirado. Como assim, Douglas? Deixa eu te explicar. Há um tempo, a Bíblia nos mostra que há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de Davi foi um tempo de guerra. Um tempo em que era necessário aquelas matanças que muitos ainda questionam na internet, que Deus era sanguinário, que Deus é isso, que Deus era aquilo. Tudo existe uma explicação, tudo existe uma tipologia, um simbolismo, para que nós venhamos entender hoje, e não é diferente a mensagem que nós estamos pregando hoje. Nós estamos falando de um templo aqui, de uma igreja naquela época, o templo de Salomão, que estava destruído. E você vai entender à frente da mensagem aí o que tudo isso quer dizer. Também, né, o porquê de Davi ter matado tanta gente, e a Bíblia diz que Deus disse que havia sangue nas mãos dele. E deixou para o filho. Deus colocou paz na terra e Salomão administrou, de certa forma, a construção do templo, que foi chamado Templo de Salomão, como nós conhecemos pela palavra de Deus, correto? Então Salomão, para promover o projeto, né, ele não estava mais presente, não tinha, né, na época o Playboy Salomão para bancar, e não tinha mais o Playboy Davi para bancar um templo daquele jeito. E o povo não queria um templo humilde, queria um templo igualzinho o que foi feito do primeiro. Mas a lógica de Deus era outra. A lógica de Deus era outra. Talvez
Você possuiu algo no passado muito grande. Talvez a tua vida aos seus olhos era bem melhor, até mesmo antes de você conhecer Jesus Cristo. E hoje, depois que você conhece Jesus Cristo, está na igreja, você tem observado que as coisas não estão mais como era antes. Antes você comprava, antes você tinha casa, você tinha carro, você tinha um monte de coisa com mais facilidade, segundo os teus olhos, segundo a tua regra, segundo a tua lei. Aí Jesus Cristo foi lá e tirou você do mundo, te fez uma nova criatura em Cristo Jesus e te tornou filho e filha de Deus. E aí aparentemente você está andando mais farrapo, às vezes está até desempregado, e antes de Jesus não faltava emprego. Até parece, olhando assim, que depois de Jesus as coisas ficou meio complicadas, né? Não é não. É que a visão de Cristo é outra e o que Ele quer te ensinar está além do que você está entendendo. Mas vamos seguir aqui no texto. De repente você já se fez essa pergunta aí muitas vezes. Por que depois que eu fui para a igreja as coisas ficou do jeito que tá? Vamos entender aí pelo texto. Vamos entender aí o que a Bíblia quer dizer, né? Porque as pessoas, elas temiam usar os seus poucos recursos naquela época para edificar uma construção pública. Isso se parece com algo nos tempos de hoje? Coisas que têm que ser reformadas nas igrejas, coisas que têm que ser feitas e as pessoas não investem porque preferem olhar primeiro para si e depois para as coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 7 fala um pouquinho também disso. Tudo bem que ela fala sobre casamento, mas existem algumas referências ali e você vai entender que tem um pouco a ver com isso aqui. Mas segue aí, né? E enquanto eles não tivessem providenciado as suas próprias habitações particulares, eles não mexeriam nas coisas de Deus. Os desastres por eles sofridos, né, a seca, a ausência da colheita, eram lembretes de Deus, de que eles deveriam pôr em primeiro lugar as coisas principais. E quais eram as coisas principais? As coisas de Deus. No capítulo 2, do versículo 1 ao 9 em diante, fala do 7º mês, do 21º dia. E fala que o futuro templo, ele seria maior que o de Salomão. Como assim maior do que Salomão? Entenda que os próprios gentios contribuiriam para torná-lo assim. De que maneira? Vamos lá. Deixa eu organizar aqui. Essa profecia que fala aí no capítulo 2, do versículo 1 ao 9, profecia, ela talvez inclua o tempo de Herodes, porque nós estamos falando aqui de estrutura, de tamanho agora, que foi maior que o tempo de Salomão. Então a visão do povo era ter coisas grandes. Vamos dar um exemplo. A pessoa ela ganha R$2.000, R$2.500 por mês, R$3.000 por mês. Então você vai na casa dela, provavelmente o tamanho da casa dela e o que ela possui dentro da casa dela está adequado, ou pelo menos teria que estar adequado ao que ela ganha, correto? Mas automaticamente essa pessoa, ao ganhar mais e você retornando na casa dela, percebe-se que as coisas que ela possui e o local que ela mora aumentou juntamente com o dinheiro que ela ganha. Então o cara ganha 3.000, ele tem uma casa e uma rotina de R$3.000. Ele passou a ganhar 7.000, então a casa dele vai aumentar um pouquinho até nos cômodos
e ele vai passar a possuir mais utensílios e vai viver de acordo com os 7 mil. De repente ele começa a ganhar 20 mil. Você vai notar que a casa desse homem, ou ele vai mudar de endereço, porque agora ele ganha 20 mil. A visão do povo era essa. Tudo tinha que ser grande, mas em primeiro lugar para eles. Agora, se fosse para mexer com as coisas de Deus, tinha que fazer tudo grande. Isso te traz à memória alguma coisa em São Paulo? Isso te traz à memória alguma coisa na tua vida? Porque tudo de alguns tem que ser maior. Porque tudo de alguns tem que ser melhor do que os outros. Digo isso em questão de egoísmo, em questão de soberba, em questão de humilhar as pessoas. Havia um egoísmo no coração desse povo na época e uma falta de humildade tremenda. Eles não tinham a possibilidade mais financeira de construir um templo como Salomão construiu. E Deus se contentaria sim em algo menor, contanto que fosse feito para a glória de Deus. Essa é a questão. Espiritualmente falando, poderia referir-se ao novo templo formado por judeus e gentios, que é o que está dizendo aí no conteúdo, nesse contexto todo. E esse conteúdo todo, essa coisa grande que o povo queria, estava diferente da lógica de Deus. O grande de Deus era diferente do grande do povo. O grande para Deus era judeus e gentios encarnados na igreja na era do Evangelho. Era isso que Deus queria. O templo grande para Deus não era uma estrutura, apenas uma parede, não. Era a reunião de todo o povo. Porque a visão de Deus de povo é igreja. Então a igreja que o povo queria grande não era a igreja que Deus estava esperando grande. Porque o povo queria grande um templo. Deus queria grande a união de um povo. Isso tem a ver com os dias de hoje? O que é maior hoje? Os templos construídos ou a massa humana em união? Com certeza os templos. Com certeza. Existe um texto no Evangelho, um dos textos que fala da Santa Ceia. Olha que benção. Fui folhear para ver se achava. Já achei aqui. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Perdão, Lucas 22. No versículo... Deixa eu ver. Versículo 15 e 16 diz assim, ó. Fala da última ceia de Jesus. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha que interessante que Jesus falou. Aquela última ceia, ele disse que desejava muito comer aquela última Páscoa, a última ceia com os discípulos dele. E deixou bem claro que ele não comeria ela novamente depois daquele último dia, até que ela se cumprisse no reino de Deus. O que é o reino de Deus em si, irmãos? O reino de Deus, entre tantas coisas, é tudo que Deus sustenta. Mas nem tudo que é sustentado por Deus obedece Ele. Presta atenção. Deus, o que Ele queria de grande naquela época lá, não era só, não era um templo, Ele queria um templo, Ele queria uma casa de oração. Mas o que Ele queria de grandioso era a unificação do povo, a união do povo. Para que a comunhão que Ele disse lá na mesa da última ceia com os discípulos já se cumprisse no tempo de Ageu. Era por isso que Ele estava pegando no pé de Zorobabel. Era por isso que Ele estava pegando no pé dos sacerdotes da época, do sacerdote Josué. Porque Ele queria a união. Pai do Senhor, Vanessa, Deus... Era isso que Deus queria. A união do povo dele. É por isso que nós dissemos aí, ó, que a profecia talvez inclua o templo de Herodes. Porque o templo de Herodes era imenso. É o templo que os discípulos falaram para Jesus: olha, mestre,
Que templo maravilhoso, suntuoso. E Jesus falou que nada, rapaz. Não vai ficar pedra sobre pedra. E foi o que aconteceu. Até o templo de Herodes foi pro chão. Então às vezes nós queremos coisas grandes demais. E Deus tem coisas pequenas e simples, mas que vai satisfazer a nossa vida como nunca. Não é pecado sonhar alto. Não é pecado sonhar com coisa grande. Não é pecado ter a sua mansão, o teu carrão, o teu dinheirão. Não é. Mas o que Deus quer de nós é a nossa dedicação primeiramente a Ele. E não as coisas do mundo e nem a nós em primeiro lugar, mas primeiramente a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Era a grande questão aí. Então, com certeza, o texto pode estar aí, né, referente também à questão de Herodes, que foi o maior, né, templo do que o de Salomão. E, como eu já havia dito, né, que espiritualmente poderia referir-se a um novo templo formado por judeus e gentios, encarnado na igreja e na era do Evangelho, como está dizendo lá em Efésios capítulo 2. Efésios fica depois de Gálatas, lá no Novo Testamento. Efésios capítulo 2. Fala assim, ó. Se alguns irmãos não quiserem abrir, eu já achei, já vou ler. Capítulo 2, versículo 17 ao 22, diz assim: E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Por que ele diz aqui, o texto diz família de Deus? Era o propósito de Deus lá no tempo de Ageu. Transformar gentios, transformar judeus em um povo só. Foi a empreitada de Paulo no Novo Testamento. O apóstolo dos gentios, unificar os judeus que não suportavam. Vocês viram a dificuldade que Pedro tinha? Quando lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, ele foi congregar o povo lá na casa capítulo 10 de Atos, deixa eu reforçar aqui para lembrar o texto. Na casa de Cornélio, perdão, é isso mesmo. Correto, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, ele foi até a casa do centurião Cornélios. E Pedro teve uma dificuldade muito grande, porque o povo de Cesareia tinha outro costume relacionado ao povo judeu. E Pedro era judeu, ortodoxo, segundo ele, cheio dos costumes e das morais. Não comia isso, não comia aquilo, não podia isso. E na casa de Cornélio foi servida uma comida para ele, a qual ele não comia. Mas ele teve que fazer uma escolha. Ou ele comia e ganhava aquelas almas para Cristo, ou ele dava uma de fresco e perdia a bênção. Tem coisas que você não usufrui mais na tua vida, não é porque você é um derrotado ou uma derrotada, ou por causa disso ou daquilo. Muitas vezes Deus te colocou em certas situações para que você se adeque a Ele. Porque Deus é Deus que coloca a gente no alto. Mas é Deus também que abate o soberbo. E a soberba, ela é a ponte para a queda do ser humano. Então, de repente, você tinha tanto antigamente, e hoje está vivendo uma vida tão míscua. É porque talvez Deus quer te ensinar algo novo. Talvez a vida hoje não é como era antes, mas está melhor, porque antes não tinha Cristo e hoje tem. Antes não tinha perspectiva de salvação, hoje tem, porque a nossa esperança é Cristo. Olha o hino 300 de novo aí, Eliana. Maravilha. E diz, a Marli riu. O hino 300 ficou. Jesus é a nossa esperança.
E o versículo 19 aqui do capítulo 2 de Efésios fala: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então não adiantava eles nem construir o templo se não fosse para a glória de Deus. E não adianta eu crescer na vida e nem você crescer na vida se esse crescimento aí não for para glorificar o nome de Deus, hein? Então tudo que você quer que cresça na tua vida, se não for para a glória de Deus, não haverá prosperidade. É isso que ele queria lá no tempo de Ageu. E o povo não estava entendendo nada. Então, seja como for, o futuro referente ao templo e ao seu sentido espiritual é grande. E isso deveria encorajar-nos a fazer investimento nessa realização. Que realização? Do crescimento do povo de Deus e das coisas de Deus. E no capítulo 2, versículo 10 até o 19, já indo para o finalzinho da mensagem aí, né, já estamos chegando no final, Ageu 2, versículo 10 ao versículo 19, que é o 9º mês e o 24º dia, a lei e o ritual nos fornece uma lição. Se o homem estivesse, presta bem atenção, se um homem estivesse transportando, vamos lá, a carne dos sacrifícios, vamos colocar um exemplo lá daquela época, se um homem estivesse transportando a carne dos sacrifícios, e se suas roupas tocassem algo, a coisa que fosse tocada pela roupa, nem por isso se tornaria santa, correto? Mas as vestes de um homem que estivesse ritualmente impuro contaminariam tudo aquilo em que tocasse. Então, portanto, a imundícia contamina. O que é imundo contamina. Se você deixar o lixo parado dentro da tua casa, vai contaminar tudo. Então, assim, aquelas ruínas, aquela construção que era o Templo de Salomão, que foi derrubado por Nabucodonosor e seu exército, né? Aquelas ruínas do templo, elas eram imundas. Foi derrubado, irmão. Aos olhos de Deus aquilo era imundo. Até porque o motivo de Deus ter proclamado a destruição do templo foi por causa das imundícies espirituais que estavam acontecendo lá dentro do templo. Isso está registrado lá no livro de Ezequiel, capítulo 8, que fala das abominações que estavam acontecendo lá dentro do templo de Salomão. Nós somos o templo do Espírito Santo. Paulo falou aos Coríntios, lá na primeira carta, que aquele que destrói o templo, Deus o destruirá. Se eu não cuidar do meu corpo, porque tem gente que acha que o corpo dele, que esse corpo aí é dele. O teu corpo não é seu. O teu corpo é de Deus. Se você estiver destruindo o teu corpo, Deus vai destruir você, é o que o texto diz. Então nós temos que prestar muita atenção nesse negócio. Entendeu? Prestar muita atenção no que nós estamos fazendo com o templo do Espírito Santo. Né, o corpo, quer ver, ó? Capítulo de número 4, se eu não me engano, depois você medita no capítulo 3 e 4 de 1 Coríntios, você vai ver lá o que fala sobre essa questão da destruição do corpo. Então, se você, o que você está fazendo com o teu corpo? Por que o cabelo de muitas mulheres estão caindo e muitas não estão entendendo? A Bíblia nos fala de uma boa alimentação. Você sabia que a Bíblia ensina o crente a comer direito? Como é que está sendo a sua alimentação? Você sabia que um dos
Uma das questões aí que pode contribuir em caso desse coronavírus aí é uma boa alimentação. Por esses dias eu enviei um vídeo aí para alguns irmãos de um médico explicando sobre isso, que a imunidade do corpo contribui demais para o combate ao vírus. E não só para essa questão do vírus, para o seu bem-estar diário. Tem pessoas que já usaram um monte de remédio, já usaram um monte de química e não sabe por que o cabelo não para de cair. Principalmente as mulheres. Nós homens é de menos, irmão. Ficou calvo, rapa careca e tá tudo certo. Acabou. Na família tem um monte de gente calva aí e a gente resolve o negócio rapando. Agora a mulher é complicado. Coisas naturais resolvem naturalmente as coisas do corpo. Então, leia a Bíblia. Livro de Daniel, a Bíblia fala do banquete do rei Nabucodonosor. Daniel assentou no coração dele não se contaminar com aquele banquete. O tipo de comida que havia ali, e tem uns outros motivos que não vem ao caso agora. Mas a Bíblia fala que Daniel pediu uma chance para o servo, para o servente do rei. Dá alguns dias para eles, uma semana. E ele só comeu legumes e bebeu água. Legumes e água. A Bíblia diz que Daniel e os 3 amigos dele ficaram mais fortes. Olha aí. E com a pele mais sedosa do que os que comeram do banquete do rei. Tá se esbaldando na carne, né? Tá se acabando na carne vermelha, não tá? Não gosta de salada, não gosta de alface. E eu não tô falando com criança não, porque quem tá na live, ó, é tudo adulto. Não come sem mistura. Ah, eu não como se não tiver uma carninha, não como se não tiver... Eu vou falar... A Glaucia tá online aí. Eu lembro quando nós era criança, a mãe não falava isso, né? Não come sem mistura. Ah, não come sem mistura, né, Glaucia? Né? Aí em casa a gente não comia, lá no Cangaíba lá a gente não comia sem mistura, irmão. Porque lá em casa a minha mãe não queria comer sem mistura. Acabou. Ah, não. Mas coloca na balança a tua saúde relacionado a comer legumes e a comer carne. Não estou falando para você parar de comer tua carne. Estou falando para você ter sabedoria e balancear as coisas na tua vida. Ser temperante. Você não precisa se esbaldar de gordura, de coisas que só vai contaminar o teu corpo a semana inteira. Vareia as coisas. Quer exigir do teu filho e da tua filha de eles comer tal coisa que nem você come? Você está parecendo os fariseus da Bíblia, impondo sobre o povo uma regra e eles não carregavam uma caneta. Quer que o teu filho carrega um elefante nas costas com as responsabilidades que você dá e você não carrega um clips. Então quer que seu filho faça? Dê o exemplo. Se ele vê você... Até hoje, né? Ah, é, maravilha. Entendeu? Então se você quer que o teu filho coma, coma você primeiro. Quer mudar os hábitos na tua casa? Faça você primeiro. Você vai ver que as coisas vão ser muito melhor aí em nome de Jesus. Mas a Bíblia ensina a gente até a comer. Até a comer e ser mais sadios aí em nome de Jesus Cristo. Então o que Deus está falando aqui em suma, em resumo, é essa questão do templo. E esse templo que ele está falando não é o templo em si feito por mãos de homens, a estrutura. É o povo de Deus, é a igreja de Cristo, é essa união, essa comunhão, uma comunhão sadia, como um corpo, como diz aí no livro de Efésios, né? Então diz aí que essas ruínas do templo eram imundas, porque já estava destruído, já não servia mais para nada. É o que aconteceu com aqueles que desceram as águas.
aquela antiga criatura é um templo destruído, é uma ruína, não serve mais para nada. Somente se o novo templo for substituído ao antigo. Só isso. E mediante a reconstrução, a nação lá na época podia ficar isenta da imundícia que lhe servia de obstáculo e contra eles atrair o juízo. Deixa eu falar aqui de um grande medo, né? Nós falamos aqui um pouquinho agora, eu falei um pouquinho sobre reconstrução. Essa reconstrução na vida daqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador e só nele, está falando do batismo nas águas. Quanta gente tem medo de batizar nas águas? Nossa, quanta gente. Deixa eu falar uma coisinha para você. O apóstolo Paulo falou assim lá para os Coríntios, na primeira carta, que nós podemos todas as coisas, só que nem todas as coisas convêm. Eu, em particular, né, eu vou usar um exemplo aqui. Eu estou aqui pregando a palavra para você. Pai do Senhor, irmã Cláudia, Deus abençoe, seja bem-vinda. Eu estou aqui pregando a palavra para você nessas lives por algum tempo já. Para alguns que estão, acredito que a maioria, somente para a Lohane que não, né, não fui até a casa dela ainda pregar a palavra, mas até para a Monique é uma das mais jovens que está na live aí. A Monique nós vimos ela de colo. Mas a grande maioria que está na live, nós já fomos na casa e falamos de Jesus. A Cláudia, por exemplo, que entrou na live agora, não só pregamos o evangelho para ela, como fizemos até o casamento dela. Então o que acontece? Hoje você está me vendo aqui pregar. Repito o texto. Paulo diz que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Imagine hoje eu estou aqui dando glória a Deus e aleluia com você nessa live. Aí eu abro uma igreja, você vai lá no culto, dança, pula comigo, aleluia, glória a Deus. Participa da Santa Ceia, a gente enche a cara de Santa Ceia, uma benção, suco de uva. Aí passa uns dias, você está passeando e vê o pastor Douglas no bar. Pecado? De forma nenhuma, não há problema nenhum de eu entrar no bar. O problema é você ver eu lá no bar tomando um negócio que não é muito viável para um pastor tomar. Pensa no que você quiser aí. Que credibilidade eu daria, né? Será que eu estaria vendo aqui no alto aqui da minha tela tantos rostos que estão aí online participando dessa bênção, dessa vitória da parte de Deus comigo? Será que a maioria estaria aí ainda assistindo? Se tivesse me visto se prostituindo, enchendo a cara por aí, fazendo coisas que não é viável para aqueles que creem na palavra de Deus, que pregam a santidade? Com certeza não. O que eu quero dizer? Que quando Paulo fala assim, que tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém mais, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais no seu dia a dia, Pai do Senhor, irmão Eduardo, Pai do Senhor, Fabrício, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quanto mais você lê a Bíblia, irmãos, você vai observar coisas nos textos que você vai perceber que não vai estar te escravizando, mas vai estar te mostrando a real de coisas que todos os dias você talvez pratica e vai te ensinar a observar e colocar na balança se realmente é viável continuar com algumas coisas. Eu jamais poderia na live falar assim para você, fulano, ciclano que bebe ou que fuma, para com isso. Não, irmãos, não estamos aqui para isso. Mas, em particular, você que ainda bebe, você que ainda fuma, pode se autoavaliar e ver, eu já bebi. Você em particular, Pai do Senhor, varão,
né? Você em particular pode avaliar, em questão de fumar, como que é a tua respiração, correto? Você em particular pode se avaliar depois de certas horas bebendo, como você fica depois de acordar numa ressaca. É uma autoanálise. Ah, mas depois vai passar as consequências no corpo, como é que você era com tal idade, como é que você está hoje. Então, é uma análise pessoal. Então, são coisas que Paulo fala na Bíblia, em relação a poder tudo, mas nem tudo mais convenha a quem segue Jesus Cristo, que Deus nos lança na nossa mão a responsabilidade de avaliar se é viável ou não continuar desse jeito. E o batismo das águas é a fé que eu tenho de primeiramente fazer como Jesus fez, porque ele também batizou, e eu em particular crer que depois que eu batizar e me levantar, quem estará se levantando ali não é mais aquele Douglas de antigamente, mesmo eu sendo uma pessoa que ainda erra e passível a pecados, né? Somos pecadores, mas há a diferença daquele que peca e daquele que vive pecando. Quem vive pecando é que tem prazer em pecar, e quem peca são pessoas normais como nós, que procuram todo dia levar uma vida em paz, uma vida correta, mas que é humano e acaba errando. Mas se esforça cada dia para corrigir o erro e não permanecer errando ou pecando na mesma coisa. Correto? Então há essa grande diferença de quem peca, de quem é pecador ou de quem vive pecando. Correto? Pai do Senhor, irmã Edna, Deus abençoe em nome de Jesus. Então há essa grande diferença aí. Então esse reavivamento que Deus requer de nós, decorrente a essa palavra, né, e decorrente ao povo daquela época, resultou no lançamento de um novo alicerce. Livro de Esdras, capítulo 3, versículo 10, fala o seguinte: quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Então vamos lá. Reedificaram o templo, fizeram um novo alicerce. Não edificaram em alicerce a lei, não, e nem no alicerce velho e ultrapassado. Limparam tudo e construíram. Tiraram todo aquele entulho. Já havia posto um alicerce o templo de Salomão? Sim. Tiraram os entulhos, porque a pedra fundamental era Cristo já. Então não houve a necessidade de uma nova fundação, de um novo fundamento, porque o fundamento já estava posto. Era só reedificar para haver um reavivamento na obra do Senhor e no povo de Deus em nome de Jesus. E Ageu, capítulo 2, versículo 23, que é o que nós lemos aí no começo da mensagem, para fechar aí, né, que fala aí que naquele dia diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Saatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E quanto à figura aí do anel, onde fala aí nesse versículo onde nós lemos, esse anel de selar, essa figura é aplicada à confiança, né? Ao afeto, na questão de um novo moldar da parte de Deus. O livro de Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6, diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. E fala aí do sinete. O anel é o sinete. O que significa esse anel? O que significa esse sinete? Né? A monarquia na época, os reis usavam um anel
ou um selo, um carimbo, como você desejar nos tempos de hoje. Esse carimbo ele servia para registrar, né? Fazendeiros hoje usam aquele ferro com a marca dele e queima os bois, os cavalos, é assim para deixar a marca dele, né? No caso aí, no livro de Jó, capítulo 38, versículo 14, só a parte A, fala assim, ó: tudo se modela como barro, sob, né, debaixo do selo, e se põe como veste. O que ele está falando aí? Que esse barro somos nós. Imagine um punhado de barro. O selo, que é o anel que Deus usa, ele faz isso aqui no barro. Automaticamente, quando o anel amassar o barro e ele levantar, vai ficar a marca que estava no anel. Vai se adequar ao anel e vai ficar marcado. O que está na marca do rei ficará marcado no barro. A marca que tem Deus, que é o Espírito Santo, vai ficar marcado em nós, a igreja. O que Deus queria naquela época e quer na época de hoje é modelar a igreja no perfil do Espírito dele. Quer que a igreja se unifique, se una, e nós venhamos reedificar o templo e fechar as brechas que o próprio tempo deixou em nós. O tempo fez com que nós viéssemos abrir algumas brechas, viéssemos não vigiar, viéssemos fazer coisas que não agradam a Deus. Talvez começamos a caminhar muito bem na presença de Deus. E aí o tempo fez com que o templo do Espírito Santo ficasse de uma maneira que hoje não agrada a Deus. E Deus quer algo novo com as nossas vidas em nome de Jesus. Talvez, irmãos, você que está assistindo essa live aí, se entristeceu nessa caminhada. E talvez você que ainda não aceitou Jesus Cristo, hoje queira dar um passo. E nós estamos aqui reunidos para isso, para Deus fazer algo novo. Então eu quero aí nesse momento que aqueles que deu essa esfriada na fé, aqueles que já confessaram Cristo como Salvador, aqueles que são cristãos já, que coloque um amém aí, aquele que quer uma oração nesse momento, para renovar a tua aliança com Cristo, para reconciliação. E não enrola não, irmão, porque se Deus está nos direcionando a esse negócio, e se você está na live hoje, é porque Deus queria te trazer de volta, como trouxe o povo de volta da Babilônia, para eles, além de reedificar o templo, voltar à comunhão com Deus. Talvez o convite do Espírito Santo no teu coração hoje, para que você estivesse nessa live, foi para você ouvir essa chamada de Deus. Então aquele que quer receber essa oração aí antes da gente finalizar, coloca o seu amém aí, agora rapidinho. E aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador e quer entregar a sua vida, né? O que você vai ser? Vai ser crente? Vai ser cristão? Vai ser evangélico? Não. Você vai ser uma pessoa que vai crer só em Jesus Cristo a partir de hoje, como o único e suficiente Salvador da tua vida. Só em Jesus? Só em Jesus. Porque só Ele salva. Amém? Então a nossa irmã Nívia aí, nós já vamos orar por ela também. Tem mais alguém aí? A nossa irmã Nívia está se reconciliando. Não é verdade, Nívia? Está se reconciliando. E eu quero alguém essa noite aí que vai aceitar Jesus. Já dá seu amém aí também. E eu quero mais gente aí que quer se reconciliar. Né? Deus sabe o motivo, né? De repente do porquê, né? Nosso irmão Eduardo também aí, vamos orar por ele. Mais alguém aí? Não enrola não, crente. Deus quer você. Aleluia. Não enrola não. Coloca o teu amém aí para a gente já orar por você. Deus sabe, esse período sem igreja aí
Tem muita gente ficando fraco na fé. Muita gente aí, ó, sabe? E muita gente com desejo de ir para a igreja. Quando a igreja estava aberta, não foi. E agora está um desejo assim, fervoroso, de ir para um culto, não é verdade? Graças a Deus aí, não só pela minha vida, pela minha família, mas por muitos homens de Deus e mulheres de Deus que estão fazendo esses cultos aí. Porque aqui onde eu moro, muitas igrejas já estão fazendo culto aí, um pouco devagar, mas já estão. Mas muito lugar ainda não tem culto. Então, né, é necessário. Tem mais alguém aí para a gente estar orando? Alguém quer tomar essa decisão, né, de deixar Deus tomar conta da tua vida. Deixar Deus fazer uma obra na tua vida, né? Talvez você já experimentou tanta coisa. Nossa irmã Glaucia também vai estar aí aceitando Jesus como Salvador. Essa noite nós vamos estar orando por ela também. Fico feliz de uma forma assim imensa, né? Lembrando, irmãos, que qualquer dúvida, depois me chamem, né? Manda uma mensagem particular e a gente ajuda você no que for necessário para estar conversando aí, tá bom? Então vamos orar primeiro pelos que estão se reconciliando, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos os irmãos que estão renovando a tua aliança com o Senhor. Fortalece eles, Deus, que eles venham suportar em nome de Jesus Cristo esse período e venham entender o que Deus quer com a igreja na terra, decorrente a todo esse processo que nós estamos passando e o mundo também. Também quero orar pela nossa irmã Glaucia, que está reconhecendo o Senhor como único e suficiente Salvador da vida dela. Diz a tua palavra, Deus, que essas pessoas têm que declarar com a tua boca. Então eu te peço aí, Glaucia, que onde você está agora, você declare com a tua boca que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Para que em nome de Jesus Cristo se cumpra a palavra, que todos aqueles que confessam Cristo como Salvador diante dos homens, será confessado diante de Deus e dos anjos, em nome de Jesus Cristo. E que Deus venha abençoar a tua vida e a tua casa, e a transformação de Cristo venha perpetuar na tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Que Deus venha abençoar a todos vocês, né? Sou grato mais uma vez pelos irmãos, pela disponibilidade que você teve de ouvir a palavra do Senhor. E o ibope que você deu essa noite não foi para mim não, foi para Jesus Cristo, porque é a palavra dele, né, que foi anunciada. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e oremos uns pelos outros. Vai passar no tempo certo tudo isso. Vai passar em nome de Jesus. Mas enquanto não passa, continue se protegendo. Use a máscara, lave as mãos, toma banho em nome de Jesus. É bom, é de Deus também, tá bom? E usa álcool aí em nome de Jesus. É para usar, não é para beber, tá bom? Fique em paz e que Deus abençoe a igreja. E que o grande amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, até a volta de Cristo. E todos digam amém. Amém, Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor Fabrício, brigadão mais uma vez aí. Glaucia, fica com Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eduardo, obrigado. Monique, Deus abençoe. Lorraine, um abração. Nívia, Deus abençoe. Fique firme. Estamos aqui em casa. Qualquer coisa, passa aqui. Deus abençoe. Beth, Deus abençoe mais uma vez. Eliana, Deus abençoe. Senhor, o teu amor nunca falhou.
Levanto as mãos e digo: Deus, tu és santo. Obrigado você, Deus abençoe. Deus, Depois me liga aqui pra gente conversar. engrandeço e exalto. Deus abençoe, Nive. Deus abençoe. Deus, tu és santo. Santo, engrandeço e exalto ao teu nome. Não tenho palavras para Obrigado, expressar. Daniela. Manda abração pro Fábio. Quanto Fiquem firmes em nome de Jesus. São lindas que desce em mim, carinho, graça e amor eterno. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe.